Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero abrir as vossas Bíblias em Neemias 2. Vocês se reparam, gente, é a primeira vez, tá? E o pé já está pegando fogo, a orelha, as mãos. Como o pastor Milão falou no último culto, tem vocês, irmãos. Que Deus use minha boca para falar o que vocês não querem ouvir, mas que precisa ser ouvido esta noite. Podemos ler? 2, de 17 ao 20. Podemos ler, igreja? Amém. Mas aí eles disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei que o rei tinha me dito. E eles disseram: vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. Porém, Sanbalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam o que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós. E disseram: o que estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Sobre a vida de Neemias. Para quem não conhece, Neemias era um copeiro do rei. E ele vivia em outra cidade, na Pérsia. E ele degustava o vinho antes que o rei tomasse, para ver se tinha algum veneno, alguma coisa assim. Porque se morresse seria ele, não o rei. Então o rei tinha muito apreço pelo Neemias, né? E um belo dia, Neemias, ele perguntou como é que estava Jerusalém. E eles vieram para Neemias e falaram que os muros e os portões tinham sido queimados. E nesse momento Neemias se prostrou em choros, em lágrimas, e ficou muito triste, abatido por alguns dias. E nessa situação, Neemias raramente deixava se transparecer, mas o rei Artaxerxes percebeu que ele estava triste e perguntou para ele qual era o motivo da tristeza. E ele expressou para o rei que aonde ele havia nascido, onde estavam sepultados os conterrâneos, os parentes, vamos dizer, no mundo atual hoje, ele falou que estava triste porque havia acontecido essa situação lá em Jerusalém. E o rei perguntou para ele o que poderia ser feito, o que ele poderia fazer. Mas como sempre Neemias fazia tudo em oração, ele respondeu para o rei: eu vou orar ao meu Deus e te respondo. E nesse momento, Neemias orou e respondeu a ele se ele poderia liberar ele, como ele era o homem de mais confiança dele no reinado dele, se poderia liberar ele para
E nessa situação, Deus colocou no coração de Neemias de reconstruir os muros. Só que ele não teria condição se o rei não liberasse. E o rei pegou e liberou ele. Deu cartas, tudo ele pedia para Deus. E Deus mostrava para ele as coisas em oração. E ele pegou. E como Deus era com ele, Deus permitiu que ele fosse até lá. Permitiu que as palavras entrassem no coração do rei e liberasse ele para até lá. Só que chegando lá, ele viu a situação dos portões, as pedras e por aí vai. Então, irmão, agora entra na pregação verdadeiramente. Aqui fala pra gente que como Deus, como que ele teria que fazer. E no momento que ele disse como Deus tinha que fazer, outros irmãos chegaram para ele e falaram assim: então vamos começar a reconstrução. Quem dessa noite está precisando de uma reconstrução na área da sua vida? Quem não precisa? Porque eu preciso todos os dias. Eu falo por mim, eu entrei nessa igreja aqui quebrado. Não era ninguém, eu não sabia nenhuma onde é que eu estava. Subi, sentei no banco. Primeira vez que eu entrei, eu olhei para o irmão Elton. Ele estava cantando um louvor que chamava Veia a Cara. E naquilo ali mexeu comigo. Mexeu. E até então eu não conseguia firmar a igreja, passando por um processo. E fui quebrado. Cada dia que passava era mais quebrado, mais destruído. Mas quando eu firmei os meus pés dentro da igreja, percebi o que era realmente Deus. E sem Jesus a gente não vive. A minha vida começou a ser transformada. E hoje eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor, ministrando a palavra para os irmãos. Continuo assim, mas assim. Aleluia, glória a Deus. E quando os irmãos falaram que vamos reconstruir, veio Sanballat e Tobias, chegaram para eles e começaram a zombar. Assim, tudo que a gente faz quando a gente conta para alguém que não é do interesse dele, não é nosso amigo, ele vai bater nas suas costas e vai rir de você, vai começar a zombar nas suas costas, falando que você não vai conseguir. Eu tenho sonho de comprar um carro, não vai conseguir. Eu tenho sonho de comprar uma casa, não vai conseguir. Eu tenho sonho de nos dar condição para isso tudo. Então foi assim com eles aqui. E eles falaram que eles estavam voltando contra o rei. E logo veio a resposta. A resposta dele foi que ele serviu o Deus do céu. E Deus do céu é o nosso Deus. É o nosso Deus que dá vitória. É o nosso Deus que dá condição de buscar, de conquistar. É o nosso Deus que permite a gente ficar de pé todos os dias. Porque sem Ele a gente não é nada, irmãos. A gente é pó e cinza miserável. E se a gente não dobrar nossos joelhos todos os dias e confessar com a nossa boca e a nossa língua, ninguém vai fazer isso por nós não. E a nossa bênção só chega através das nossas orações. Pode o pastor Josimar orar por nós, pode o pastor Aguinaldo interceder por nós, pastor Jean Martins, mas se nós não dobrarmos nossos joelhos e confessarmos a Deus que nós precisamos dele todos os dias, não adianta de nada ninguém orar por nós. Não adianta a gente vir sentar no banco de uma igreja. Então, a palavra que Deus trouxe no meu coração foi reconstrução. Reconstruir alguma área da vida. Se é um casamento que está destruído, Deus vai reconstruir essa noite. Eu estou profetizando sobre as suas vidas. Se é uma bênção financeira, uma área financeira que está destruída, eu profetizo que essa área vai ser restabelecida essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Aquele que tem uma empresa que está falida, Deus vai restabelecer ela em nome de Jesus. Eu sou empreendedor, irmãos. Eu vou contar um testemunho para vocês. Em 2018, eu tinha uma empresa de frente para a. Se vocês pararem para colocar no mês 24 dias trabalhados, é quase 50 mil reais. E como eu não levava a palavra de Deus a sério, todo dia entrava o irmão dentro da minha loja e falava assim: vai ficar rico, vai ficar rico. E eu levava aquilo ali na brincadeira. Eu entrava esse irmão todos os dias na empresa e falava com ele assim: vai ficar rico. Eu levava na brincadeira, no repetir. E assim foi. A minha loja de R$2.200 caiu para R$1.700, R$1.500, R$1.300. Até que quando eu vendi ela, eu vendia R$300 por dia. Por que eu falo isso para vocês, irmãos? Eu não tinha o temor que eu tenho hoje por Deus. Eu não colocava Deus à frente das minhas coisas. Eu tinha 2 carros bons dentro da minha garagem. Eu tinha condição de ir para a praia 4, 5 vezes no ano. Dinheiro não me sobrava, não faltava para mim.
mas por eu colocar as coisas do mundo diante, na frente de Deus, aconteceu isso comigo. E não foi só isso, irmãos. Em 2018, no final de 2018, o meu pai adoeceu. E quando foi em novembro, ele veio a falecer. Mais um pouquinho para frente, irmãos, no ano de 2019, dia 16 de fevereiro, eu fui fazer uma entrega lá em Venda Nova, de frente à Caixa Econômica. Quando eu coloquei meu pé no passeio, veio um motoqueiro e me atropelou. Eu parti minha clavícula no meio. Eu fiquei 70 dias em casa. Minha mãe tomando conta da empresa, uma pessoa do interior, humilde, não tem maldade, e ficou na mão dela e do meu cunhado. Foi quando eu comecei a perceber, irmãos, que o meu casamento estava acabando, porque minha esposa não olhava para mim, não cuidava de mim como eu precisava ser cuidado. Eu precisava de alguém para me dar um banho, e aquilo ali eu notava que ela, tipo assim, tá viva ou tá morta, tanto faz. E foi acontecendo. No mesmo ano de 2019, minha mãe teve Covid e ninguém descobriu o que ela tinha. Foram 26 dias na Santa Casa e saiu de lá sem saber. Minha mãe saiu de lá com embolia e um problema no coração. Já tinha sido passado por três etapas da minha vida. Financeira, porque logo em seguida, antes do meu pai falecer, eu quebrei. Então eu já não tinha condição de mais nada. Vendi meus carros e por aí foi. O diabo foi destruindo a minha vida com a permissão de Deus, em cada área da minha vida. Quando foi em 2020 que o ano virou, a minha esposa pediu o divórcio. E assim, irmãos, aconteceu. Nós divorciamos, ficamos 2 anos afastados. E foi aí que eu enxerguei Deus na minha vida. Quando eu vi que eu tinha perdido tudo, financeiro, sentimental, emocional. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Dia nenhum eu tomei um remédio. Eu busquei no Senhor, porque foi Ele que me levantou, Ele que me sustenta. Nunca tomei um comprimido, nunca, para dormir, nunca. E nesses 2 anos afastado da minha esposa, eu comecei a caminhar verdadeiramente. Até que um abençoado, diácono daqui da casa, que está afastado, o Toninho, me trouxe aqui para tomar a bênção do pastor Ivan. E eu lá na rua, eles viram, o pastor Ivan me viu e falou assim: convida o seu amigo para entrar. E eu entrei. Por que, irmãos, que eu não queria entrar na igreja? Porque eu já estava calejado de uma igreja que só tinha pateta, que só falava da boca para fora, que extorquia dinheiro de mim. Eu tinha meses, irmãos, eu dizimava por semana R$500, era R$2.000. E eles queriam me ungir a diácono, ungir a obreiro, e eu sempre corria. E Deus tocava no meu coração. Até que eu afastei e chegou o dia que eu conheci o pastor Ivan. Quando eu entrei na casa do Senhor aqui, o pastor Ivan estava todo sujo de tinta, ele e o pastor Aguinaldo. E ele olhou para mim e falou assim: filho, conhece da palavra, né? Eu falei: sim, pastor. Aí ele virou para mim e falou assim: mas está desviado, né? Eu falei: tô. Aí logo em seguida ele falou assim: tá na guerra, né? Eu falei assim: pastor, na guerra todo mundo tá. Aí ele virou para mim e falou assim: você está na guerra no seu casamento, mas não preocupa não, que Deus vai te honrar em suas orações, porque Ele tem visto o que você tem feito e Ele agrada de você. A sua guerra hoje é minha. E hoje, igreja, para a honra e glória do Senhor, meu casamento é restaurado, a minha vida financeira está restaurada, o meu emocional está restaurado. E eu creio que do jeito que Deus fez com a minha vida, vai fazer com de todos, de cada um que está aqui, de que não pôde estar aqui essa noite. Então, assim, irmãos, é só crer, é confiar, é acreditar, porque nós temos um Deus que faz ainda, Ele não deixa de fazer, Ele faz. Como a palavra diz, por acaso, você pede, o filho pede um pão, o pai vai dar uma pedra? Não dá. Então tudo que você confessa a Deus com sua língua e pede de coração verdadeiramente, Ele vai te entregar em suas mãos. Ele enxerga a sinceridade do seu coração, Ele enxerga a sinceridade através do seu olhar. Até mesmo quando faltam as palavras para você orar de madrugada, que a dor está tão forte, Ele escuta só os seus batimentos cardíacos. Então, nessa noite, irmãos, eu convido a vocês, a qual área de suas vidas vocês têm que refletir para ser reconstruída, ser afastado de Deus. Se vocês estão brincando com Ele, com a palavra dEle, que vocês permitam que Ele reconstrua as suas vidas nessa noite. Vocês permitam que Ele seja o dono das suas vidas, o direcionador de suas vidas. Não façam nada por vocês não, irmãos, porque quando eu fazia por mim, eu só quebrei a cara. Hoje eu era para ser um homem, se eu tivesse seguido os mandamentos de Deus,
Hoje era para ser um homem hoje rico, porque o ramo que eu trabalho, ninguém deixa de comer, é alimentação. Então assim, irmãos, e a cada dia eu via que o devorador destruía mais minha vida, porque eu não dizimava, eu não ofertava. Se era dia de culto, um irmão me convidava para uma festa, eu não queria saber, eu ia para a festa. Deixava Deus para depois. E hoje eu entendo que Deus é a todo momento. É quando a gente abre os olhos, é quando a gente respira. Então, irmãos, se Ele fez comigo, vai fazer com vocês também. É só crer, é só acreditar. Entrega a sua vida verdadeiramente. Não brinca com Ele não, porque Ele não brinca com você em momento algum. Ele está lá de cima, levantado do trono, olhando, nos observando. E no dia do julgamento final, Ele vai julgar. Ele vai pesar a gente do jeito que deve ser pesado. Então, irmãos, a palavra que Deus trouxe para mim essa noite: reconstrua, joga fora tudo aquilo que faz mal para você, aquilo que te... uma picuinha com seu marido, ou com sua esposa, com seu irmão, com um colega. Joga fora. Deixa Deus reconstruir tudo. Deixa Deus reconstruir as paredes da sua vida. Deixa Deus restaurar os portões da sua casa. Fala com Ele: Deus, restaura a minha vida, reconstrói a minha vida. Porque todos os dias, irmãos, a gente é testado, a gente é provado. Eu estava vindo para o culto agora, o irmão pulou na frente do meu carro, em tempo de eu atropelar ele. Eu desviei. Mas por quê? O inimigo já sabia que eu subi aqui no altar para dar testemunho, para pregar, para ministrar a palavra, e ia colocar impedimento. Antes de eu vir, eu esqueci os produtos que eles me encomendaram dentro da minha caixa, tive que voltar para buscar. Mas nada bateu minha fé, nada tirou a minha força de vir para a igreja. E hoje é assim, irmãos. Eu sou assim, terça, quinta e domingo, vocês não precisam me convidar para nada, porque eu sirvo o meu Deus. Primeiramente o meu Deus, porque Ele tem feito e ainda vai fazer. Ele vai fazer tudo que eu perdi, Ele está reconstruindo a minha vida. Irmãos, eu não tinha nada, até ano passado eu não tinha nada. Hoje eu tenho um terreno que vale quase 100 mil reais, eu tenho carro quitado, a minha empresa está restaurada, a minha empresa hoje fortalecida. Davi, pastor Aguinaldo, o Elton esteve lá, eles viram com os próprios olhos deles. Então, é acreditar, irmãos. É acreditar e colocar a fé em prática. Porque a fé, as coisas que a gente não vê, mas espera que vai acontecer. Então, irmãos, essa noite a palavra que Deus me deu no meu coração, e até aqui o Espírito Santo me permitiu falar com vocês. Se eu falar de mim, agora vai ser do Cristiano, não vai ser mais do de Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.